Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Mudanças na Vida. E uma dessas mudanças na vida que vem com o envelhecimento são as perdas cognitivas de memória, as chamadas demências. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. O que significa isso, uma doença neurodegenerativa? É uma doença onde os neurônios, que são as células do nosso cérebro, eles começam a se degenerarem. Eles começam, por causa de uma alteração patológica, a morrerem, a perderem as sinapses, as suas conexões. E uma das coisas mais prementes, uma das primeiras coisas que acontecem é a perda da memória. São perdas cognitivas. Eles começam, esses doentes, esses indivíduos, esses pacientes, eles começam com perdas cognitivas. Por exemplo, memória, principalmente a memória recente. Então, repete a mesma coisa várias vezes. Não é que todo mundo que repete a mesma coisa várias vezes tem uma demência. Às vezes, o idoso repete mesmo e tá tudo bem cognitivamente com ele, é só um declínio de memória que não se relaciona com uma patologia mais grave. Mas é bom que fiquemos atentos. E por que é importante ficarmos atentos? Porque isso impacta diretamente a vida do familiar. A vida do familiar, de quem convive, ou de quem ou convive dentro da casa ou fora, ou o familiar que visita com frequência, essa pessoa é que terá que tomar providências caso essa doença progrida. Então, é importante que saibamos o quanto antes o que vem a ser, o que podemos fazer, como nos posicionarmos e, acima de tudo, poder identificar o que está acontecendo com aquela pessoa que teve uma perda de memória importante. Então, a perda da memória recente, a pessoa repete a mesma coisa várias vezes, ela muitas vezes se esquece o nome da rua que ela mora, às vezes o nome de algum filho, de algum tio, de algum sobrinho, e começa assim, de uma forma leve. Conforme vai progredindo, essa pessoa vai tendo perdas cognitivas relacionadas à linguagem também. Então ela se esquece de palavras. Ela vai falar colher, ela não lembra como que é a palavra colher. Aí ela acaba fazendo um gesto de levar algo à boca. Ela esquece o nome de uma vestimenta, não lembra que o nome daquilo que ela está vendo é vestido, é calça, é sapato. E ela vai tendo uma diminuição do vocabulário, e a sua linguagem mecanicamente também vai ficando mais difícil articular as palavras e também se lembrar destas palavras. Nos estágios que vão evoluindo, essa pessoa pode ter, frequentemente tem mudanças comportamentais. Então é aquela pessoa que era uma pessoa meiga, cordata, agradável, ela começa a falar palavrões, ficar agitada, irritada, com mania de perseguição, agressiva, às vezes fica agressiva. Então essas são mudanças comportamentais trazidas pela doença em estágios um pouco mais avançados.
Bem como, nestes estágios mais avançados, também temos as perdas motoras, da motricidade, da movimentação corporal desta pessoa. Então, ela vai tendo dificuldade de locomoção, vai andando cada vez com mais dificuldade, dificuldade de deglutição, que é uma função motora do nosso sistema digestório, né? E então essa pessoa pode ficar sujeita a engasgos e precisa consultar um fonoaudiólogo. E pode, nos estágios mais avançados, também ter perdas dos esfíncteres, urinário e fecal. E essa pessoa, então, nesse estágio, ela acaba sendo um ônus emocional e material muito, muito grande para os familiares, e é muito desejável que se institucionalize o idoso. Porque, por exemplo, eu vejo no consultório, né, quando o idoso vai tendo um declínio muito importante, o que a família faz? A família começa contratando um cuidador. Depois precisa ter o cuidador da noite. Contrata um cuidador do dia. Depois precisa de um cuidador à noite, porque não pode deixar o idoso sozinho. E às vezes quem mora com o idoso precisa trabalhar no dia seguinte, precisa dormir, né? Aí passa a contratar o cuidador noturno. Aí você tem o cuidador diurno, o cuidador noturno, só que você tem que ter o cuidador folguista, que cobre a folga do um, que cobre a folga do outro. E tem que ter também o cuidador do final de semana. Então você virou uma microempresa. Do dia para a noite você tem 4 funcionários dentro da sua casa, 4 pessoas para você administrar, alimentar, pagar, gerir. Não é fácil. Não é nada fácil. Às vezes a gente fala, eu já ouvi profissionais dizendo, a família é negligente, a família é isso, a família é aquilo. Às vezes é, mas a gente precisa muito se colocar no lugar desse familiar. Eu tenho muita pena, porque esse familiar, via de regra, está muito sobrecarregado. Do dia para a noite, ele criou uma microempresa de despesas, mas não de receitas. Ele é responsabilizado por tudo e por todos, do que acontece de ruim com o idoso, e esse idoso, nesse quadro demencial, vai evoluindo, progredindo a doença, cada vez com mais limitações. E se você não tiver uma conscientização familiar do que é esta doença, uma pessoa fica sobrecarregada, ou 2, e a família adoece. E esse cuidador matriz importante, ele adoece. Às vezes ele está pior, do que o próprio doente. Quantas vezes eu recebi no meu consultório um doente de banho tomado, penteado, barbeado, perfumado, e o cuidador desvitalizado, despenteado, com sono, com dor e totalmente adoentado. A ponto de dar vontade de eu dizer, olha, hoje o doente fica na sala de espera, entra o cuidador, principalmente quando é familiar, para eu atender. Claro que eu não faço isso, mas dá vontade. Principalmente quando é o familiar, porque quando é o funcionário ganha por aquele período, tchau, ele vai embora para casa dele descansar. O familiar não vai embora para casa dele descansar, ele já está ali naquele ambiente adoentado, cuidando, e ele não tem muitas vezes um período de descanso para ele, um olhar compassivo dos outros familiares para ele. Normalmente é mais cobrança do que solidariedade com esse familiar que cuida do doente. Então, o quanto antes a gente puder entender o que é essa doença, entender todos os agravos emocionais e familiares que decorrem, que cursam junto com essa doença, mais conscientizados e solidários podemos ficar
com esses heróicos cuidadores familiares de um doente, de uma doença tão grave como é a do Alzheimer, em seus estágios avançados, né? Quais seriam as causas? Bom, eu vou falar aqui algumas. Fala-se da neuroinflamação. É a inflamação dos nervos. É uma inflamação que vai sendo criada e acumulada ao longo dos anos de uma forma crônica, lenta. Então, ela inflama os neurônios cerebrais e essa inflamação pode desencadear uma neurodegeneração. Cogita-se que muitos medicamentos possam causar esse tipo de inflamação. Então, embutidos, alimentos muito processados, muito industrializados, tendem a causar não só inflamação no cérebro, mas também inflamação na nossa barriga. Às vezes a gente nem tá gordo, às vezes a gente tá inflamado, sabe? Então, assim, a educação alimentar tem que começar urgentemente, o quanto antes, coisas frescas, coisas saudáveis, coisas não processadas. Chega de refrigerante, gente. Vamos beber água aromatizada, saborizada. Coloca lá a fruta que você gosta na água e vai bebendo. Você vai criando uma educação que depois você não aguenta mais. Você não aguenta mais a Coca-Cola, você não aguenta mais aquele doce, daquele bolo super cremoso da Sodier que você adorava, você não aguenta mais nem olhar para ele, de tanto apelo açucarado que existe nestes alimentos, a ponto de você nem sentir o sabor do alimento, você só sente o açúcar. Então, estas coisas, ao longo do tempo, um pouquinho todos os dias, podem causar inflamação crônica, inflamação das nossas células, causando qualquer tipo de doença, principalmente se o indivíduo já tem um histórico familiar de Alzheimer na família, ele deveria se prevenir muito mais contra estes alimentos tão nocivos. Outras causas são danos vasculares, quer dizer, danos na circulação sanguínea, e essa circulação sanguínea não oferece um aporte de oxigênio e nutrientes adequados às células. Então, seria, por exemplo, uma questão a se cuidar da nossa questão vascular, né? E os estilos de vida, obesidade, álcool, as doenças sistêmicas, por exemplo, da tireoide, hipertensão, diabetes, né, as doenças sistêmicas, o tabagismo, o sedentarismo e metais pesados também são propiciadores, vamos dizer assim, eles podem ser agentes deflagradores que dão início a doenças neuroinflamatórias, por exemplo, o Alzheimer, não é? E esses metais pesados, eles são encontrados em algumas medicações, alguns tipos de, hoje em dia tem sido comentado, alguns tipos de inoculações podem conter esses metais pesados, que vão causando problemas muito lentos, mas que se prorrogam ao longo do tempo, transformando-se em doenças progressivas, né? Degenerativas e até o momento incuráveis. Bem, queridos amigos, eu espero que você cuide muito bem da sua saúde nesse ano que se inicie, que você crie novos hábitos alimentares para se encher de saúde, de bons pensamentos, para que você tenha muita energia e força de enfrentamento e seja uma pessoa altamente realizada. Um grande abraço.